E nesta hora nós vamos dar início orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor, para que possamos, ó Deus, aprender mais de Ti, Senhor, da Tua santa palavra. Nesta hora, ó Deus, que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, aquele, ó Pai, também que está, Senhor, nos ouvindo, Senhor, nesta noite, que o Senhor possa, ó Pai, abrir, Senhor Jesus, a mente de entendimento, para que nós possamos, ó Deus, guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Nesta hora, ó Deus, eu rogo, Senhor Jesus, a Ti, que o Senhor venha falar, Senhor, através dos hinos, através da Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, visitar, Senhor Deus, o coração daquele que está enfermo, o coração daquele que está triste, o coração, ó Pai, daquela família amargurada, daquele casal. Senhor, meu Deus, fala, ó Pai, com cada um de nós nesta hora. É o que nós pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir a irmã Michele louvar o Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de louvar juntamente com os irmãos o hino da harpa cristã de número 141. Guia-me sempre, meu Senhor, tem um tema. Amém. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre,
passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, és em mim tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz pelos jardins e pela cruz, lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, és em mim tudo, meu Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ouvimos, né, o hino, o louvor. Agora nós vamos orar ao Senhor mais uma vez para nós ouvir a palavra do Senhor Jesus. Só o Senhor que pode nos guiar, né? Nós sabemos que só o Senhor que guia o povo dele. Nesta hora nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, pedimos a Ti, Senhor Jesus, que venha, Senhor, ouvir, Senhor Jesus, os nossos louvores, as nossas súplicas diante de Ti. Agradecemos, ó Pai, a Ti também por este dia que o Senhor nos concedeu, nesta noite, ó Pai, que já estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor, em nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, nos revelar, Senhor, aquilo que está faltando em nossas vidas através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Eu passo a oportunidade, né, para o evangelista Tiago. A paz do Senhor para todos os irmãos, a paz do Senhor para a todos aqueles que estão ao nosso alcance, a Igreja Missão Apostólica Assembleia de Deus. Saudamos nesta hora aos irmãos que estão em Nova Esperança. Saudamos ao pastor Emanuel, ao presbítero Altair e a todos os irmãos da Missão Apostólica Assembleia de Deus. Hoje, como todos nós sabemos, nós estamos no culto da palavra. É uma reunião onde nós aprendemos, meditamos um pouco nos textos da palavra de Deus para a nossa vida espiritual. Então, hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus, dentro desses minutos que nós temos. Iremos hoje abordar, meditar, refletir em um assunto que é de muita importância e relevância. É o assunto em que todos nós
crentes em Jesus Cristo temos que passar. Amém? Todos nós, crentes em Jesus, temos que passar. Então, eu convido os irmãos para abrir juntamente conosco a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1. Salmos 1, número 1. Vamos ler Salmos, número 1, e os versos do 1 ao 6. E pois é aqui que nós iremos estar meditando na palavra do Senhor. Então, vamos meditar e os irmãos acompanhem juntamente conosco, porque esse salmo ele tem uma mensagem para cada um de nós, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a palavra de Deus que está falando conosco nesta noite. É o nosso texto base que iremos meditar um pouco. E esse texto, como nós já vimos, fala sobre a felicidade dos justos. A felicidade dos justos. Nesse momento que iremos estarmos falando um pouco aqui da palavra de Deus, nós iremos abordar 3 tópicos principais, que é a felicidade vinda pela negação, a felicidade vinda pela afirmação e também, por último, nós iremos verificar qual é a consequência da impiedade. Então, no primeiro momento, nós iremos verificar isso que Deus tem para nós. Iremos verificar, primeiro, a felicidade vinda pela negação. A palavra de Deus, quando fala em felicidade, ela está falando
de uma paz, de um contentamento. A palavra de Deus, quando nós falamos em felicidade, ela está falando conosco de uma satisfação, de uma paz, tranquilidade. Está falando de fecundidade. Está falando uma pessoa feliz, conforme a palavra de Deus, é uma pessoa produtiva, é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem uma vida estável. Isso é a felicidade. E à medida que nós lemos esse texto, nós observamos que a palavra de Deus, ela diz isso, quando fala bem assim, que será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós vemos aqui a felicidade sendo manifestada pelo salmista por meio da sua imaginação, por meio destas palavras que trazem firmeza quando diz que as folhas não cairão, que traz abundância quando diz que será plantada junto a ribeiros de água, junto às águas correntes, que será manifestada também quando diz que dará fruto, ou seja, está ligada, extremamente ligada aqui a felicidade, a prosperidade, a vida familiar estável e também a uma paz. Então, quando a Bíblia diz bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado, ela significa, na verdade, feliz. Feliz. O homem ou a mulher com Deus, ele é uma pessoa feliz. Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão aqui no mundo, elas buscam a todo custo ser feliz, buscam a felicidade, pois ela se dedica, abdica de tudo para se dedicar ao seu próprio eu, para se dedicar a uma mesquinhez, para se dedicar a si mesmo, para elevar de uma forma tão alta o seu amor próprio, que ela não tem mais satisfação em nada a não ser em busca de alguma coisa que ela considera felicidade. Mas, na verdade, ela já não sabe o que é. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Quando nós observamos isso, nós adentramos agora nesta busca pela felicidade. As pessoas se destroem, destrói a sua vida, destrói a sua saúde, destrói o seu casamento, destrói
a sua vida conjugal, destrói a sua vida profissional, destrói a sua vida espiritual. Ela se acaba, se deteriora. E a palavra de Deus, ela nos diz isso claramente. A palavra de Deus, ela vem nos alertar para que nós não venhamos cair no mesmo erro que milhares e milhares de pessoas nesse mundo estão caindo. Nós que servimos a Deus, que somos servos de Deus, que somos crentes em Jesus, que somos cristãos, nós precisamos entender isso, porque quando nós não entendemos, nós talvez procuramos a felicidade aonde ela não se encontra. E é por isso que o salmista Davi, ele vem e nos alerta que bem-aventurado, ou seja, que feliz é o homem, a mulher, a pessoa, aquele que agora vem o primeiro ponto, o primeiro tópico desses três que nós falamos, que é a conformidade de acordo com a Bíblia, de modo que a felicidade, ela começa a vir para nós, começa a vir para você, para mim, para qualquer um, porque a Bíblia é verdade, partindo desse princípio, então ela está falando aqui a verdade. Então a felicidade, ela vem para qualquer um de nós, primeiro, pela negação. A negação. Veja bem que a palavra de Deus diz assim, ó, que não anda segundo os conselhos do ímpio. Primeira palavra, não. Não é negar. É negar. Pedro, certa vez, estava junto a ímpios, mas estava negando Jesus. Não esse tipo de negação. A negação que está aqui a declarar é o inverso, é o contrário. Veja bem, feliz, a característica da felicidade, de verdade, verdadeira, feliz é a pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Então aqui é a primeira negação. A pessoa que quer ser feliz, ela não deve, ou seja, é o que ela não deve fazer. Ela não deve andar segundo os conselhos dos ímpios. Quando nós falamos conselho, é não, é uma negação, é uma proibição, é um frear. E quando a palavra de Deus, ela coloca esse freio para não seguir ao conselho. O que é o conselho? Conselho é uma outra opinião, é uma opinião de alguém, de uma outra pessoa. Bem-aventurado, feliz é a pessoa, o homem, que não anda segundo as opiniões de outras pessoas. Talvez você pergunta para alguém se fulana gostou da sua roupa, gostou do seu cabelo, gostou da forma que você está vivendo. Isso são opiniões. Veja bem que opinião não é verdade. Opinião é algo particular de alguém. Opinião, ela se restringe
a uma pessoa. Opinião não é definição concreta e permanente. É algo variável, subjetivo, que vai variar de pessoa para pessoa. Então não é algo verdade. Opinião não é verdade. Opinião não é algo verdadeiro. Às vezes, uma pessoa pode dar uma opinião, na cabeça dela ela pensa alguma coisa, mas pela boca sai outra. Porque opinião não é verdade. Opinião é apenas opinião. São palavras que podem ser falsas. Elas podem ser até sinceras, mas podem conduzir a um caminho de abismo. E um conselho é uma opinião. Conselho é às vezes um plano que uma outra pessoa tem para você. E aí ela tenta te influenciar. E nessa tentativa de influência, ela prepara antecedentemente, anteriormente, previamente, preliminarmente, um plano para que você possa adentrar neste plano, para que ela possa te dominar. Então, uma pessoa, ela pode ser orientada, ela pode ser dirigida por um conselho de opinião, mas ainda pode ser influenciado por algo pior, que é pelo plano. Conselho aqui também pode ser um plano para te desviar do caminho que você está seguindo, para te colocar em um outro norte, para fazer com que você desista da sua caminhada, dê meia volta e olhe para trás. Então, um conselho nesse sentido, ele se torna em um ensinamento. Ou seja, um conselho, ele pode adentrar na vida de alguém como um plano maquiavélico, um plano maligno. Pode ser também uma opinião que não vale nada, mas talvez pela influência que alguém tem na sua vida, você aceita aquilo ali como verdade. E ela pode aí se transformar em um ensino, em uma doutrina, ou seja, em algo que você segue. Tudo que uma determinada pessoa ditar, ou um determinado grupo de pessoas ditar, você vai seguindo à risca, sem meditar, sem refletir, como a palavra de Deus nos diz, sem pensar. Porque meditação, quando a Bíblia, nós lemos aqui, ó, feliz é o homem que medita, é o homem que pensa, é o homem que reflete, é o homem ou a mulher que gasta tempo em ver as intenções das outras pessoas. A maioria das pessoas, a maioria, não são todas, mas grande parte das pessoas, elas se agregam a nós com uma intenção, seja ela boa ou má. E por meio de suas intenções, elas transmitem as suas opiniões para tentar nos dirigir. E desta forma, desta maneira, ela vai influenciar na nossa vida espiritual. Porque a felicidade não é algo físico, não é algo momentâneo, não é algo que é alguma coisa que nós podemos pegar. A felicidade é uma característica espiritual. A felicidade, ela é sim um produto de uma conduta de vida adequada, espiritualmente falando. Então não tem como uma pessoa ser verdadeiramente feliz se a vida espiritual dela não estiver adequada, não estiver
nivelada. Então, existem pessoas, a partir disso, nós podemos observar que Deus, ele divide as pessoas, ele classifica grupos, e um grupo ele chama de ímpios, e o outro grupo nós vamos ver de justos, como nós já lemos. E agora, bem-aventurado é a pessoa que não anda, ou seja, que não é dirigida, que não é comandada por cabeça, por opinião, por planos, por ensinamentos de ímpios. Agora, quem é o ímpio? O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa ímpio é o contrário de pio, daquele que é piedoso. É contrário da piedade. O que é piedade? É uma pessoa bondosa, é uma pessoa devota, é uma pessoa que cumpre os seus deveres. É uma pessoa, o devoto, o pio, aquele que é piedoso, é uma pessoa sacrificial, é uma pessoa que se sacrifica. É uma pessoa que não vive para si, mas vive uma vida sacrificada. Então, esta pessoa que vive uma vida sacrificada, devota, ela é chamada de piedosa. Então, o ímpio é o contrário do piedoso. O ímpio, ele não é bom. O ímpio, ele não é devoto. O ímpio, ele não é cumpridor dos seus deveres. Ele não se importa, na verdade, com o outro. Ele se importa mais com as suas opiniões do que com pessoa. Ele se importa, sim, em não se importar com nada. A importância que ele dá para alguma coisa é o nada, é o vazio, é o oco, é o que não tem nada. Então, o ímpio, ele não se sacrifica para nada, porque ele vive uma vida sem princípios. O ímpio, então, ele não tem obediência a nada, ele não reverencia nada, ele não honra nada. O ímpio, nesse sentido, ele é um rebelde, que ele anda pela sua própria cabeça, pelas suas próprias opiniões, ou por opiniões de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, nós podemos ver, talvez para você fica difícil de saber quando nós falamos de grupo de pessoas, mas para exemplo, a título de exemplo, nós vemos subculturas por aí, por cá. Por exemplo, há pessoas na área da música, por exemplo. Na área da música há vários grupos. Por exemplo, há o grupo de funk, um grupo de funkeiro. Se você quer andar naquele grupo, você tem que falar a língua deles, você tem que se vestir igual a eles, você tem que ouvir a mesma música que eles, porque se você andar com eles e se não se vestir como eles, não andar como eles, não falar como eles, eles vão te rejeitar. Então, quando nós falamos de grupo, é a mesma maneira acontece com a igreja. A igreja de Jesus, ela é um grupo. E esse grupo, o Senhor Jesus, ele separa. Ele diz assim, há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que são piedosos e aqueles que são impiedosos. Aqueles que são justos e aqueles que são ímpios. Ou seja, o ímpio é uma pessoa que não é justa. Então, deu para perceber que a Bíblia classifica o ímpio como alguém negativo, que tem uma energia negativa, que tem uma conduta negativa, que tem os seus princípios negativos. E então, agora, esse ímpio na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, ele é classificado como uma pessoa má. E o justo é classificado como uma pessoa boa.
Isso não tem nada a ver com condição social, porque a palavra de Deus, ela nos traz uma história do rico e do Lázaro, onde Lázaro era pobre, condição social de miséria, quando ficava na porta do rico mendigando. No entanto, Lázaro era justo, e o rico, que vivia até mesmo com status na sociedade, ele era ímpio. Então, quando nós falamos de justos e injustos, nós não estamos falando aqui de condição social. Nós estamos adentrando a condição, na verdade, da alma da pessoa. Porque nós somos alma. Nós somos almas que possuem um corpo, que possuem um espírito. E agora, dentro deste corpo, nós temos o dever de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando nós observamos isso, nós percebemos que existem sim pessoas que têm energia negativa, pessoas más, pessoas que têm conselhos ruins, pessoas que na verdade nos influencia, mas não nos influencia para o bem, mas nos influencia sempre para aquilo que é negativo, aquilo que é ruim. Nós somos como uma moeda, que tem a cara e a coroa. Nós temos dois lados, e a Bíblia diz que um lado é a carne e outro lado é o espírito. De modo que a carne não é essa carne física, não é essa carne aqui que tem o sangue, não. A carne é uma condição também da alma. São os desejos malignos, os prazeres, os desejosos da alma. Então, nós temos o nosso lado já em nós, um lado positivo e um lado negativo, devido à nossa natureza humana caída desde o Jardim do Éden. Então agora, quando alguém negativo chega a nós, o ímpio chega a nós, e ele tem poder, uma energia negativa, aquela energia vai passar para nós algo de negativo. Ou seja, a nossa convivência aqui no mundo é de troca. Ou seja, eu passo algo para vocês, mas vocês também passam algo para mim. De modo que cada um de nós nos influenciamos uns aos outros. Ou seja, de modo que a vida de cada um de nós tem sim relação uma com a outra e impacta uma a outra. As nossas decisões não só diz respeito a nós, mas vai impactar a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, o nosso esposo, vai impactar os nossos vizinhos. Toda a nossa decisão, ela vai impactar uma gama de pessoas. Por isso é importante que as nossas decisões não tenham nenhuma influência negativa. E é isso que o Senhor ele quer evitar. E muitas pessoas desprezam as influências positivas. Elas descartam as influências positivas. Deus era influência positiva na vida de Adão e Eva. No entanto, Adão e Eva tiveram uma influência negativa de um ímpio, de impiedade, que era da serpente. E ouviu e deixou ser dirigida pela opinião, que na verdade era um plano da serpente, que estava sendo utilizada por Satanás. E aí, quando ela foi dirigida, andou pelo caminho negativo do seu amigo, da sua amiga serpente, veio a infelicidade, veio a queda. Então, meu querido irmão, lá em Provérbios,
no capítulo 12, agora nós vamos utilizar alguns trechos da palavra de Deus para embasar isso que nós estamos falando. Em Provérbios capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus diz: os pensamentos dos justos são retos, não cortam, não tem variação, são simples. Quando fala reto, é simples, é sincero, é honesto. Mas, os conselhos, ou seja, as opiniões, os planos, os ensinamentos dos ímpios são falsos. Então, meu amigo, você, meu irmão cristão, crente em Jesus, Jesus colocou tanto amigo, tanta amiga de Deus na sua vida, tantas pessoas boas, mas você despreza essas pessoas, e você começa a bater papo, ou até mesmo a teclar em uma rede social, ou até mesmo nesse tempo de pandemia, fisicamente, com pessoas ímpias, pessoas que a Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 12, versículo 5, que os conselhos delas, as opiniões delas, os planos delas, os ensinamentos delas são falsos, porque todo ímpio possui em si, mesmo ele sendo sincero, a falsidade, porque a palavra de Deus diz que no ímpio habita a falsidade, não porque talvez ele queira ser falso, mas porque a Bíblia é verdadeira, e todos aqueles que vão em conflito com a palavra de Deus são falsos, mesmo sinceros. Nós não estamos falando de sinceridade, nós estamos falando de verdade ou falsidade. Então, uma pessoa pode ser super sincera, 100% sincera, mas também pode ser 100% falsa, sendo 100% sinceras. E aqui, quando nós percebemos isso, a palavra de Deus, lá em Jó, no capítulo 21, versículo 16, diz assim: vejam que não provém deles a sua prosperidade. Agora veja só o que Jó vai falar. Longe, longe, não é perto, não é perto. Não é porque Jó, ele se sente, não é porque o escritor sagrado se sentia melhor, é pelo contrário, é porque ele sabia da sua influência, da sua capacidade de receber influência negativa. Nós recebemos a todo instante energias positivas ou negativas, quando ouvimos uma música, quando ouvimos alguém falar. Então, se nós tivermos pessoas que não amam a palavra de Deus perto de nós, nós vamos nos contaminar com aquela cultura que não é do céu, com aqueles princípios que não são de Deus. Então, Jó diz assim, longe de mim o conselho dos ímpios. Todo conselho de ímpio longe de mim. Todo conselho de ímpio longe de mim. Eu tenho que se achegar às pessoas que andam em retidão na palavra de Deus. Quantas pessoas andam em retidão na palavra de Deus? E você, talvez, rejeita essas pessoas, porque talvez sejam simples, porque talvez não mentem para você, e você talvez é acostumado mais com a mentira do que com a verdade. E aí você prefere perto de mim os ímpios e afasta as pessoas piedosas de você. Porque todas as vezes que você se achegar à impiedade, a pessoas impiedosas, as pessoas piedosas vão se afastar.
Não porque elas são melhores, não. É porque os grupos são diferentes. Os interesses são diferentes. Igual acontece, como nós falamos aqui, nos grupos mundanos. Então, meu querido irmão, siga o exemplo de Jó, e ele não para por aí não. Jó, no capítulo 22, versículo 18, ele repete a mesma coisa. Na parte B, ele fala assim, ó: longe de mim o conselho dos ímpios. Agora, a primeira frase que nós vimos, que nós meditamos, foi: bem-aventurado o varão que, agora, primeira frase, não anda segundo os conselhos dos ímpios. Então, o que você deve fazer? Longe de mim. Se uma pessoa ela está te influenciando negativamente, você deve se afastar dela. Isso não significa que você vai odiá-la. Isso não significa que você não pode falar com ela, mas quando você falar com ela, você vai influenciar ela. Talvez, a maioria das vezes, quando nós somos influenciados por algo negativo, nós ainda não temos o poder de influenciar aquilo que é negativo. Ou seja, quando nós somos influenciados por alguma pessoa, significa que em relação a essa pessoa, nós somos fracos, nós não vamos consegui-la influenciá-la. E é por isso, por ela ser mais, pelo mal que está na vida dela ser mais forte, é que nós devemos nos afastar. Porque você não vai conseguir salvar essa pessoa. Então, se você não consegue salvar ela devido à sua fraqueza, você deve fugir. É isso que a palavra de Deus ensina. Quando José estava em perigo na mão da esposa de Potifar, ali, naquela relação, ele era a pessoa mais fraca. Sendo mais fraca, ele fugiu. O apóstolo Paulo nos fala bem assim, ó: fuja das paixões da mocidade. Isso significa que às vezes nós temos que até cancelar da nossa agenda alguns contatos, para que aquele contato negativo não tenha mais influência negativa na nossa vida. E quando nós estivermos melhores, mais fortes, talvez, quando aquelas palavras daquelas pessoas não significarem mais nada no sentido negativo para nós, aí nós vamos estar fortes. E aí nós podemos agora sim evangelizá-las. Mas a palavra de Deus diz: longe de mim essas pessoas. Deu para entender, meu irmão? Então, essa é a primeira frase. A segunda frase que nós vemos, que fala da felicidade vinda pela negação, é a frase: nem pelo caminho dos pecadores. Negar o caminho dos pecadores. Quando fala de caminho, está falando também de direção. O caminho aqui está no mesmo horizonte ou no mesmo nível do conselho. Nós não devemos de andar no conselho dessas pessoas. Tantas pessoas que desprezam o conselho de Deus, o conselho do pastor da igreja, o conselho do seu líder espiritual, o conselho daqueles que têm um cuidado pela sua alma, que vela pela tua alma, o conselho de uma irmã ou de um irmão mais maduro, idôneo na fé, e vai pelas palavras de ditos e ditas amigas, que às vezes não têm maturidade suficiente para lidar com os deslizes da vida. E aí a pessoa começa a entrar em caminhos tortuosos, ou seja, que não são retos. Meu querido irmão e minha querida irmã, não siga esses conselhos. E agora existem pessoas
que, depois que passam a seguir determinados conselhos, elas se ajuntam mais, elas passam a andar juntas. E a Bíblia diz, que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, nenhuma. Nessa relação, o ímpio é treva. O crente em Jesus, quando eu falo em crente, eu estou falando no cristão, naquele que segue as palavras de Jesus. Essa pessoa, que relação tem com a outra? Que harmonia tem com a outra? É preciso haver uma harmonia. Mas que harmonia há? Meu amado, querido amigo, minha amada amiga, a Bíblia diz, não anda no caminho dos pecadores. Quando nós olhamos essa palavra pecador, agora vem a seguinte pergunta: quem nesse mundo não é pecador? A palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram, todos, menos um, que foi Jesus. Quem está nesse mundo, aqueles que tiveram antes, aqueles que estão agora e aqueles que virão a este mundo, são já pecadores. O salmista disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, cada um de nós carregamos dentro de nós a marca da queda do homem, a marca do pecado. O pecado em si habita em nós. Quando a palavra de Deus fala, não anda no caminho dos pecadores, não está dizendo para não andar com ninguém, não. Porque se fosse assim, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. O homem mais santo que existiu na face da terra, exceto Jesus, foram pecadores. Então, por que a palavra de Deus fala, não andar no caminho dos pecadores? Pecador aqui são aquelas pessoas que estão no erro, mas sentem prazer no erro e não querem sair do erro, que amam o erro. E o erro que eu estou falando aqui não é um erro, na verdade, é o pecado. Amam o pecado e não querem largar o pecado, e sabem que a sua prática é pecado. Então essas pessoas que abraçam o pecado e que sabem que estão erradas, mas mesmo assim têm prazer, gostam do erro e não querem largar o erro, essas pessoas são pecadores nesse sentido. Então a palavra de Deus diz assim, ó, não andam nos caminhos dos pecadores. Caminho está falando de direção, de destino. Tantas pessoas que se dizem cristãs, mas coloca a sua alma na mão de uma pessoa ímpia. Colocam o seu destino na mão de uma pessoa que não conhece, que adquire para si um namorado, um marido que conheceu hoje, e vão morar juntos, e laçam o seu destino na mão de pecadores, sem nem mesmo conhecer quem é. Tantas pessoas que entram dentro de uma igreja e não sabem a origem daquela igreja, não sabem a história daquela igreja. Tantas pessoas que entram no caminho de pecadores, que não sabem quem colocou a mão em cima do pastor daquela igreja para o consagrar, que colocou a mão sobre aquele líder para o levantar ao ordenado ministerial. Não sabem a origem, de onde saiu aquela igreja, se foi por meio de briga, se foi por meio de confusão, se foi por meio de dissensões. Meu amigo e minha amiga, meu querido irmão, quando você entra dentro desse caminho, aonde o próprio pastor
da igreja já é um rebelde por natureza em si, e se orgulha disso, e ele em si não tem arrependimento nenhum, você está no caminho de pecador. E aqui não é porque os outros são bons, como nós já explicamos, porque todos pecaram. Aqui está falando que nós devemos de lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa. Nós devemos de revoltar-nos contra o pecado e lutar contra ele. Mas a pessoa que se orgulha disso, se orgulha em fazer o mal, a perversidade, essa pessoa a Bíblia chama de pecador. E muitas pessoas estão entrando nesse caminho de pecador. E a palavra de Deus, em Salmos 146, versículo 9, ela diz assim, ó: o Senhor guarda o estrangeiro, o Senhor guarda o estrangeiro. O Senhor ampara o órfão, Ele tem compaixão do órfão. O Senhor ampara a viúva, Ele tem compaixão das pessoas fragilizadas da sociedade, como nós já falamos de Lázaro aqui. Porém, agora tem um porém em Salmo 146, 9. Porém, traz transtornos. Deus traz transtornos, transtorna o caminho dos ímpios. Aí você começa a tomar atitudes na sua vida erradas, decisões que acabam com a sua vida, acaba com o seu lar, acaba com seus filhos, acaba com o teu casamento, acaba com sua vida profissional, que destrói tudo, porque você entrou em caminho de ímpio. Porque você preferiu andar com pessoas que se orgulham de pecar, que se orgulham de matar, que se orgulham de roubar, que se orgulham em prostituir, que se orgulham em destruir vidas, casais, que se orgulham da vaidade, que se orgulham da destruição, do adultério, que se orgulham dessas coisas, não se envergonham. E aí você começa em relacionamento com essas pessoas, depois você está pior do que elas. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E olha só em Provérbios capítulo 12, versículo 26, fala: o justo serve de guia para o seu companheiro. É aquilo que nós falamos. Se você está no caminho da fé, está no caminho cristão, está no caminho honesto no sentido espiritual, você deve procurar andar com as pessoas que são iguais, da mesma fé, que professam a mesma fé que você, que não professam ideologias que são contra o cristianismo, por exemplo. Então, estas pessoas, a palavra de Deus diz assim, ó: o justo serve, você é um servo, você tem utilidade para Deus, então você serve de guia, ou seja, o servo de Deus pode aconselhar, pode guiar outro servo de Deus, porque não vai haver conflito, vai haver harmonia, porque as duas pessoas comungam da mesma fé, da mesma doutrina. Mas, agora tem um mais, ó: o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. É por isso que você erra, porque você anda com pessoas erradas.
A partir do momento que você anda com o negativo, você se torna negativo. À medida que você vai andando com o positivo, você vai se tornando positivo. A palavra de Deus em Provérbios também diz assim, ó: anda com o sábio e se tornará sábio. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos de aconselhar o cristão uns aos outros. Então, aquele provérbio que nós conhecemos, que diz assim: quem se ajunta com porco farelo come, é também uma verdade. Mas nós devemos de fugir desse caminho, porque ele vai nos levar a caminhos tortuosos, como diz em Provérbios 12, 26. Em Provérbios 21, 29, a Bíblia diz assim, ó: o ímpio aparenta determinação. Parece aquela pessoa decidida, parece aquela pessoa convicta: eu vou cuidar da minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu mando em mim, não deixa ninguém mandar em você, tem amor próprio. Essas palavras, essas frases, o ímpio aparenta, só que é só aparência. O ímpio aparenta determinação. Determinação. Mas, agora tem um mas o justo considera o seu caminho. Ou seja, essa pessoa ela fala, mas o justo está observando o que aquela pessoa anda fazendo. Às vezes, você anda com pessoas que você está vendo, ninguém está te falando, você está vendo com o teu olho, você está sendo testemunha que essa pessoa está indo cada vez mais para a lama, e você continua indo com ela. Meu amigo e minha amiga, tenha visão de Deus. Hoje Deus está dando a oportunidade para você refletir sobre essas coisas. Em Provérbios, no capítulo 21, verso 4, a Bíblia diz: o olhar arrogante e o coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Ou seja, a arrogância, o orgulho é a lâmpada do ímpio. Veja bem, olha que tristeza. E a lâmpada, na verdade, o que ilumina o ímpio é o pecado. É isso que a Bíblia está falando. Será que você quer ser uma pessoa assim? Será que você está sendo influenciado por uma pessoa assim? Meu amigo, se tiver, nunca você vai chegar à felicidade. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 29, versículo 27, diz: para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. Ou seja, o ímpio, quando vê um crente, quando vê um devoto, quando vê um fiel, quando vê um cristão que anda no caminho da retidão, ele tem nojo, ele abomina, ele não gosta. E aí ele vai armar as artimanhas dele, como a serpente armou para Adão e Eva, para obstruir o caminho. E para fazer com que a mulher de Ló, como que a mulher de Ló fez, olhar para trás. Em Provérbios, no capítulo 29, versículo 27, a palavra de Deus, ela é clara e taxativa. O ímpio considera o justo como abominação. Provérbios capítulo 15, versículo 9, a Bíblia diz que o Senhor detesta o Senhor. A Bíblia está dizendo que o Senhor, que Deus, Ele detesta o quê? O caminho do ímpio. O caminho do ímpio.
Se você está andando neste caminho, saiba agora que Deus detesta. Deus, ele detesta este caminho. Deus detesta o caminho que você está andando. Deus detesta o caminho que você escolheu a andar, que foge dos padrões que ele estabeleceu de felicidade para a humanidade. A palavra de Deus diz assim: mas ama o que segue a justiça. Quando fala aqui de justiça, está falando que ama a lei, a palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão. É como a escuridão. Quando você anda no caminho do ímpio, do pecador, você não sabe aonde você está pisando. É como nós falamos há pouco mais anteriormente, daquele homem, daquela mulher que chega numa igreja, que não sabe a origem, o fundamento daquela igreja, daquela congregação, daquele templo, não sabe de onde veio, de onde surgiu, que não conhece a história, e entra ali de paraquedas, e pensando talvez que esteja no caminho de Deus, mas na verdade está em um caminho de escuridão, porque essa pessoa não sabe nem aonde está pisando. Então o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles, os ímpios, sabem onde estão pisando e tropeçam. Tantas pessoas hoje, nos dias de hoje, que estão dentro da igreja e que estão tropeçando, que estão caindo, que estão arrasando as suas próprias vidas, que estão estragando as suas vidas, porque estão andando com o ímpio, e o ímpio, ele não tem visão, ele não enxerga espiritualmente. E aí, quando você passa a andar com essas pessoas, você passa também a ficar sem visão, e aí você tropeça e cai. Em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 8, a palavra de Deus diz: se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar, Deus está falando aqui, ó, se eu disser ao ímpio que ele morrerá, se Deus falar com uma pessoa, fulano vai morrer, e você não falar, e eu souber e não falar com a pessoa para adverti-la do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você será responsável pela morte dele. É como que se diante de Deus você cometesse um assassinato, matasse alguém. Naquele grande dia do julgamento, muitas pessoas falam bem assim: Senhor, eu não matei ninguém. E Deus e Jesus falará para muitas pessoas: você assassinou fulano, mas ele vai falar: não, nunca, eu matei ninguém. Mas a palavra de Deus vai falar assim: quando você deixou de advertir a pessoa que estava no caminho errado a se consertar, você matou essa pessoa. Todo crente tem responsabilidade com a vida de outro crente. Todo servo tem responsabilidade com a vida do outro servo. Porque se esse servo morrer e você não advertir, você será responsável pela vida, pela alma daquela pessoa. Em Provérbios, no capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: a palavra
do nosso Deus. A justiça do íntegro endireita o seu caminho. Veja bem, veja bem. Ao invés de você seguir o caminho do ímpio, a Bíblia diz que você deve denunciar o pecado, que você deve partir para um confronto, mas não um confronto de ódio, não, mas um confronto de amor, na tentativa de salvar aquela vida e ganhá-la para Jesus. E a Bíblia diz em Provérbios 11:5, a justiça do íntegro endireita o caminho. Ao invés da pessoa te levar pelo caminho errado, era você que tinha que levar a pessoa para o caminho certo. Mas, agora um mais, de novo, mas o ímpio cai pela sua impiedade. Meu amigo, nós vimos os conselhos, nós vimos agora o pensamento, os conselhos, nós vimos agora os pés, que é o caminho, andar com pessoas assim, andar. Talvez você está indo até mesmo, talvez você esteja indo até mesmo para a igreja com determinada pessoa, pensando que você está no caminho do céu, mas talvez até mesmo você indo para a igreja, você está indo para o caminho do inferno, se tiver na desobediência, se tiver em um caminho de uma pessoa ímpia. Agora, a terceira negação que você tem que fazer para ser feliz, a primeira é não andar segundo os conselhos, não seguir nos caminhos. E agora, terceiro, não se assentar com os escarnecedores. O que é assentar? É colocar-se no lugar. É tomar a mesma posição daquela pessoa. Primeiro, veja bem, as pessoas elas são influenciadas no pensamento. Depois elas passam a andar juntas. Depois de andar juntas, agora elas se assentam. Assentar significa tomar o lugar. Ou seja, tornar-se igual a outra. É o justo tornar-se igual ao ímpio. E aí, quando coloca-se no lugar, há um encaixe. Assentar significa encaixar. Ou seja, significa estar em verdadeira harmonia. Significa fixar. E aí, a pessoa, ela realmente se torna um verdadeiro ímpio. Ela se fixa ali. E o temor que ela tinha de Deus, e a reverência, e o respeito pelas coisas sagradas, já não existe mais. E aí essa pessoa, ela passa a escarnecer. Escarnecedores. O que é escarnecer? É zombar de Deus. É desprezar aquilo que Deus fez na sua vida. Deus tirou tanta gente da podridão. Deus tirou tanta gente de caminhos horríveis. Caminhos que essas pessoas, ainda hoje, talvez, tenham vergonha de dizer que pertenceu. Deus tirou muitas pessoas das drogas. Deus tirou muitas pessoas dos presídios. Deus tirou muitas pessoas da escravidão dos vícios. Deus tirou muitas pessoas de tantos lugares difíceis e colocou em um lugar seguro, em um lugar de honra. Deus honrou. Mas aí essas pessoas se voltam para trás e começam a desprezar, dar o desprezo. Escarnecer é desprezar a Deus. Essas pessoas, elas são provocadoras do riso. Elas começam a rir, mas não é um sorriso. Não.
não é algo que traz leveza à alma, não. É algo pesado. Rir de desgraças. Rir de coisas absurdas. Elas rirem de coisas más, maldosas. Elas rirem, começam a rir daquilo que Deus abomina, no sentido de elas gostarem daquilo que Deus odeia. Então, elas manifestam esse riso de zombaria e começam a ridicularizar os verdadeiros servos de Deus. Tantas pessoas que saem da igreja e depois começam a ridicularizar quem está dentro da igreja. Elas começam a não dar importância mais para a fé. Então esses são os escarnecedores. Como que um cristão vai sentar e estar em harmonia de pensamento, de alma, com pessoas que ridicularizam daquilo que é mais importante na sua vida, que é a fé? Em Judas, no verso 18, a Bíblia diz assim, ó, e eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas impiais paixões. Ou seja, eles não são, na verdade, guiados por eles mesmos, mas são sentimentos deles que guiam eles. É um sentimento que domina a pessoa, como se fosse uma droga que manipula agora a própria pessoa e que manda na pessoa. Essa pessoa começa a viver de sentimentos. Quantas pessoas que não sabem o que é amor, que não sabem o que é amar, e que confundem o amor com o sentimento. Um sentimento maligno. Quantas pessoas que nós observamos aqui na palavra de Deus, que são guiadas pelos seus instintos, são guiadas pela paixão e confundem o amor com a paixão. E aí se lascam na vida, no sentido de destruir a tua própria vida. Mas em Salmos 26, 5, a Bíblia diz, detesto, detestar. Veja bem as palavras pesadas, meus irmãos, que a palavra de Deus ela coloca para esse tipo de coisa. Ó. Detesto a assembleia. Que assembleia? O que significa a palavra assembleia? É reunião, é a comunhão, é o ajuntamento de pessoas. Detesto os grupinhos, as reuniões, o ajuntamento dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Quantas pessoas se assentando com ímpios? E agora o salmista fala bem assim, ó, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. E a palavra de Deus confirma lá em Salmos 26, 5, dizendo, ó, detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios eu não me assento. É essa decisão que você tem que ter na sua vida. Em Jó foi um homem extremamente sofrido. Nós conhecemos a história de Jó. Em Jó 15, verso 34, diz assim, ó, porque a companhia dos ímpios será estéril, ou seja, não dará nada de bom, nada.
O que o ímpio tem para você? Ele só tem a morte, não tem nada de bom. Ele só tem o roubar, o matar e o destruir, mais nada. E agora, e o fogo o consumirá as tendas do suborno. Em Provérbios 11:11, a Bíblia diz: pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Em Provérbios 10:32, a Bíblia diz: os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidade. A palavra de Deus diz em Provérbios 12:6: as palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue. Olha que tragédia. Mas a boca dos retos salva da morte. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 15, versículo 28 diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama a maldade. A palavra de Deus em Salmos 10:13 diz: porque o ímpio despreza a Deus, escarnece, zomba, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá conta, ou seja, que no final não vou prestar conta de nada. Se você pensa assim, você, talvez, meu irmão e minha irmã, se você pensa assim, você está indo em um caminho de morte, um caminho perigoso. Em Salmo, capítulo 37, versículo 13, a Bíblia diz: o Senhor dá risada dos ímpios. Veja bem, os ímpios zombam de Deus. Eles são escarnecedores. Mas quando eles estão zombando de Deus, a Bíblia diz, em Salmo 37:13, que o Senhor dá risada deles, pois vê que o dia deles está chegando. Olha que tragédia. As pessoas pensando que estão enganando Deus, que estão pintando e bordando, e Deus não está triste, não está rindo. Deus está, na verdade, rindo dessas pessoas. Então, meu irmão, cuidado, muito cuidado. E para você ter essa consciência, é necessário que você tenha mais uma negação, negar a si mesmo. Como diz lá a palavra de Deus: se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Como está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Agora, a felicidade, ela vem pelo afirmar. O que você tem que afirmar para ser feliz? Primeiro, é dizer sim para a palavra de Deus. Em Salmos, no Salmo 119, 155, a palavra de Deus diz assim, ó: a salvação está longe dos ímpios, pois não procura os teus decretos, e tem prazer na lei do Senhor. Quanto mais próximo à lei de Deus, à palavra de Deus, mais próximo da salvação você vai estar. Mas, meu querido irmão, quando você está longe de Deus, mais longe da sua palavra também você vai estar. Você está perto ou está longe de Deus? Em Jó 27:10, a palavra de Deus diz: será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso? Será que você tem prazer em ler a Bíblia, prazer em orar, prazer em fazer as coisas de Deus? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Será que o ímpio encontrará prazer? Será que você um dia vai ter prazer em pegar a sua Bíblia na tua casa e devorá-la, e lê-la do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis? Será? E meditar, prazer, gostar, ter o gosto. E agora meditar é demorar,
demorar na palavra de Deus, é pensar a palavra de Deus, é imaginar a palavra de Deus, sim, meditar na lei, conforme Provérbios 28:4, que diz: os que abandonam a lei elogiam os ímpios. Talvez você tenha uma pessoa que você diz assim: ah, aquela pessoa ali é assim, é assado, e enche ela de elogio. Talvez ela, se ela for um ímpio ou uma ímpia, você está se enquadrando nesse texto. Os que abandonam a lei, que não lê a Bíblia, que não pega na Bíblia, elogia os ímpios. Elogia os ímpios. Mas aquele que guarda a lei se indigna com as atitudes dos ímpios. Agora, nós temos a prosperidade. Quando a Bíblia fala bem assim, ó, quando você medita e tem prazer, e quando você não segue os conselhos, os caminhos, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, agora você vai ter prosperidade. E não é uma prosperidade financeira, é uma prosperidade espiritual. Quando a Bíblia fala de árvore, quando a Bíblia fala de ribeiro, quando a Bíblia fala de fruto, quando a Bíblia fala de plantar, quando a Bíblia fala de água, de estação, está dando aí a abundância natural. Vai ser natural você ser forte espiritualmente, vai ser natural você vencer batalhas espirituais, porque você está sim se achegado a Deus. Veja bem que quando você faz isso, tudo prospera no sentido espiritual. Salmo 92:7. Lázaro, que nós comentamos aqui, ele era um mendigo, mas no sentido espiritual ele era riquíssimo, riquíssimo. Veja bem, Salmo 92:7, ainda que os ímpios brotem como a erva, ou seja, ainda que o ímpio prospere, ainda que o ímpio tenha as melhores coisas dessa terra, ainda que os ímpios brotem como erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Quando fala esse para sempre, está falando da morte eterna, está falando do inferno, está falando da vida futura. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que nesse mundo, muitos ímpios vão ter fartura, vão ter uma vida boa financeiramente, uma vida boa no sentido de saúde, mas quando eles partirem dessa terra, eles vão ter uma surpresa muito desagradável, que nós não desejamos para ninguém e que nem Deus deseja para ninguém. Continuando, o terceiro e último ponto para nós finalizarmos, que é a consequência da impiedade. A consequência da impiedade é o castigo eterno, como nós já lemos. Ou seja, o ímpio tem os seus conselhos, os pecadores os seus caminhos, os escarnecedores as suas rodas. Agora, e o justo? Salmo 129, verso 4 diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. É como se o ímpio estivesse no fundo do poço e Deus ali puxando o ímpio, mas chega uma hora que Deus vai e mete a tesoura e corta, e o ímpio vai para o abismo. Deus cortou a corda. Jó 20, verso 5. O júbilo dos ímpios é breve, ou seja, a alegria, a felicidade do ímpio é breve. E a alegria dos maus
é momentânea. Aqui tem uma pergunta, mas é uma afirmativa, na verdade, no sentido do contexto do texto. Em Isaías, no capítulo 57, versículo 21, diz assim: para os ímpios diz o meu Deus, não há paz. O ímpio não tem paz. A felicidade do ímpio é breve. É uma pessoa que não tem paz. É uma pessoa que está em conflito com Deus. A palavra de Deus, em Provérbios 10, 28, diz: a esperança do justo é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Está falando assim que a esperança do ímpio vai ser decepcionada. Em Provérbios capítulo 11, versículo 31, a Bíblia diz: se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e pecador. Ou seja, os justos pagam, mas os pecadores, ou seja, os ímpios, pagarão mais. 1 Pedro 4,18 diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, ou seja, nós somos salvos com dificuldade, não é fácil. Que será do ímpio e do pecador? Em Salmo 34, versículo 21 diz: a desgraça matará o ímpio. Provérbios, capítulo 12, versículo 7 diz: os ímpios são derrubados e desaparecem. Está falando do castigo eterno. Salmo 91, 8: somente com os seus olhos olharão, com os seus olhos contemplarás, e verá o castigo dos ímpios. Os ímpios serão castigados. Provérbios 14, 11 diz: a casa dos ímpios será destruída. Jó, capítulo 8, versículo 22 diz: os que odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá, ou seja, a casa do ímpio vai cair. Salmo 37, 16 diz: mais vale o pouco do justo, do que a abundância do ímpio. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 7, a Bíblia diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Olha que tragédia. Tantos nomes, tantas reputações sendo apodrecidas nesses tempos. Provérbios, capítulo 21, versículo 12, a Bíblia diz: Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e as faz cair em desgraça. Em Salmo 119, verso 119, a Bíblia diz: rejeitas como escória, como resto, todos os ímpios da terra. Mas em Isaías, meu irmão, há uma esperança. Glória a Deus. Em Isaías há uma palavra positiva para aquele que é negativo. Em Isaías há uma esperança para aquele que zomba, para aquele que escarnece, para aquele que tem prazer no pecado, para aquele que tem prazer em contrariar a Deus. E está escrito o seguinte em Isaías 55, 7: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Ou seja, abandone o mau caminho, abandone os conselhos maus, abandone o caminho da perdição e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus promete se compadecer daquele que se arrepende, daquele que deixa o caminho. Certa vez Jesus se encontrava com uma mulher que foi pega com outro homem em um ato de adultério, e quando Deus chega perto dela e diz assim: vai e não peques mais. Ou seja, Deus quer que as pessoas abandonem o caminho da perdição. E ele continua: não é só abandonar, não é só deixar de fazer,
mas precisa de ter um contramovimento, precisa de ter um outro movimento, o movimento de deixar e o movimento de se achegar a Deus. Olha só, e volte-se para o nosso Deus. Deus está chamando você, Ele está te chamando, volte-se para Deus, porque é rico, ou seja, Deus não é pobre, Ele é rico em perdoar, ou seja, Ele perdoa. Deus, Ele perdoa. Deus, Ele não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos se salvem, mas é preciso se esforçar para a salvação, é preciso negar a si mesmo, é preciso abandonar, rejeitar o caminho do pecador, é preciso rejeitar os conselhos dos ímpios, é preciso rejeitar a cadeira dos escarnecedores, é preciso abrir mão, é preciso renunciar, é preciso mudar, é preciso um esforço para obter a salvação e, em consequência, a felicidade eterna. Qual é, meu amigo e minha amiga, a felicidade do justo? A felicidade do justo é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja feliz. E você não será feliz se você não seguir os caminhos que Deus planejou para toda a humanidade. E é claro que quando nós falamos de felicidade, nós não estamos falando de uma vida boa no sentido material. É bom que fique claro, não há uma idealização. Lázaro era um mendigo, porém, ele tem certeza, porque a palavra de Deus não mente, ele era um homem feliz, e ele teve uma felicidade eterna, mesmo com os percalços, mesmo com tudo aquilo que aconteceu aqui nesta vida, ele foi um homem feliz. E nós, hoje, da Missão Apostólica Assembleia de Deus, queremos também que você seja feliz com Jesus. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa fazer algum efeito na tua vida, no sentido de melhorar a sua vida na sua relação para com Deus e, em consequência, para com todas as pessoas. Porque quando você para de ser influenciado pelo ímpio, até o ímpio é beneficiado, porque daqui a pouco as suas energias, a energia positiva do Espírito Santo que habita em você, vai influenciar de uma forma maravilhosa, levando paz, harmonia e felicidade para aquele ímpio que antes te influenciava para o mal. Que Deus te abençoe e que essa palavra fique plantada no coração, porque ela é a simples, mas é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos agora orar. Vamos curvar nossa cabeça. Curve a tua cabeça. Liga no céu e ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, entregamos em tuas mãos as nossas vidas nessa reunião, neste culto da palavra, onde aprendemos, ó Pai amado, sobre o Salmo 1, que possamos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua infinita compaixão, sermos guiados pela tua palavra. É tão difícil, Senhor, ser guiado nos dias atuais pela palavra. Sabemos que há vários obstáculos, ó Pai. Há várias, Senhor Jesus Cristo, situações que nos fazem se afastar da Tua palavra. Mas, meu Deus e meu Pai, nesta hora nós pedimos a Ti, encarecidamente, una-nos a Ti, Senhor. Senhor Jesus, quebre toda barreira, meu Deus, que esteja agora entre nós e o Senhor, que todo pecado
pecado, meu Deus, que faz divisão, que toda, meu Deus bendito, obra maligna seja desfeita agora, meu Deus, e que, ó Deus, esse crente, meu Pai, possa, meu Deus, como eu também, ouvir os conselhos certos, ouvir as pessoas certas, não, ó Pai amado, com vaidade, não, mas, Senhor, reconhecendo pela nossa fragilidade, pela natureza caída do ser humano, que possamos, Senhor, ter sabedoria do céu para distinguir os conselhos, para saber quem nós ouvimos, para saber com quem nós andamos, para saber com quem nós assentamos, para saber com quem nós comemos, ó Pai, para saber com quem nós dormimos, Senhor. Ó eterno e soberano Deus, venha agora, meu Pai eterno, dar agora a cada um de nós a sabedoria espiritual, a sabedoria que vem do Teu Espírito Santo, para discernir, Senhor, os bons dos maus comportamentos, no sentido, Pai eterno, da vida espiritual. Ó eterno e soberano Deus, venha nutrir a nossa alma, venha nutrir o nosso espírito, Senhor. Senhor Jesus, dai-nos agora uma noite abençoada, dai-nos, Senhor, uma madrugada feliz e um restante de fim de semana, Pai, um restante de semana, Senhor, na sua presença. Abençoe a todos que nos ouviram, Senhor. Venha, meu Deus, oportunizar, meu Pai, um avivamento nas nossas vidas. Somos pecadores, Senhor, somos falhos, Senhor, a nossa natureza é caída, Senhor, mas venha ter misericórdia de nós. Nós não queremos permanecer como estamos, ó Pai, queremos ser melhores para Ti e em consequência para todas as pessoas, Senhor Jesus. Ó Pai eterno, abençoe o pastor Emanuel, ó Deus, na obra do templo, meu Pai, dai a ele força, graça, ânimo, meu Deus, para que possa seguir, ó Pai eterno. Venha, meu Senhor, trazer obreiros, homens, mulheres, Senhor, que sejam, ó Pai eterno, homens piedosos, homens, Senhor, pacientes, ó Pai, compassivos, e que sejam verdadeiros servos, ó Pai, para fazer o Teu querer. Ó eterno, pedimos todas as pessoas que se encontram hospitalizadas neste momento, vai ao encontro delas, aonde tiver fé, meu Deus, cure agora, em nome de Jesus. Traz agora a restauração dos lares, a restauração dos empregos, a restauração, meu Deus bendito, espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós chegamos ao fim deste culto da palavra. No domingo nós não teremos a escola bíblica pela manhã, mas teremos talvez em outro horário ou na terça-feira. Ao longo da semana nós iremos estar anunciando, talvez até mesmo amanhã no círculo de oração. Amanhã tem um círculo de oração que é dirigido pelas irmãs do Círculo de Oração Unidas pela Fé. Então todos nós estamos aqui juntos, reunidos para orar ao Senhor. Agora curve a sua cabeça, estenda a sua mão para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo e que o infinito e imenso amor de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém, que Deus abençoe, está terminado e tenha uma ótima noite para todos nós. Amém.